Nosso mundo ele jaz no maligno e a gente tem visto isso claramente. Nós temos visto isso bem diante dos nossos olhos, né? As notícias, não só da mídia convencional, mas hoje muitos canais que nos comunicam realmente o que acontece nesse mundo. Nós estamos em setembro de 2021, temos mais de um ano e meio de pandemia, já bem controlada agora, mas cheia de surpresas. Temos agora problemas no Oriente Médio, facções religiosas tomando conta de governos, e governos que são, na verdade, facções religiosas, né? Então, a gente tem que tomar uma atenção especial para isso, que existem religiões que tomam conta de países. Tomam conta de países. Nós temos pessoas perversas, nós temos tragédias com famílias, tragédias de violência, temos atentados terroristas. Olha, gente, é assim. Se você for prestar atenção globalmente no que acontece, nós vamos entender realmente a natureza pecaminosa do ser humano. E o que eu estou falando não é para quem sabe, para quem conhece a Bíblia, sabe o que eu estou falando, não é novidade, não. O mundo jaz maligno e nós nascemos em pecado. Nós temos essa natureza, nós dependemos de Deus justamente para poder nos alinharmos a Ele e ficarmos livres da maldição do pecado. Porque a maldição do pecado a maldição nada mais é do que o preço a se pagar por seguir em pecado. E pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus é não seguir ali os seus princípios. É não seguir exatamente o que Ele fala. Todos nós pagamos, mais cedo ou mais tarde. E eu fico pensando, né? Se o mundo já não está pagando por isso. Porque nós damos ouvidos a muitas informações que distorcem a real natureza do nosso Deus. E por incrível que pareça, nós estamos num país, o Brasil é um país cristão, ou que se diz cristão, que segue a Cristo. E poucas pessoas entendem que Cristo não é uma religião. Cristo não é aquela igreja que você frequenta. Cristo não é aquilo. A sua igreja é um local que arrebanha ovelhas para ouvirem e lerem e entenderem a palavra de Deus, que está na Bíblia. Ser cristão é seguir a Cristo. Ser cristão não é ser membro de uma igreja. Entendeu? Ser cristão não é adorar a um padre ou a um pastor. Você pode admirar, sim, e olha, admirar sempre com muito respeito, mas sempre entendendo que você está admirando uma pessoa. E por conta disso, você não deve colocar as expectativas todas suas numa pessoa. As suas expectativas devem estar na eternidade, nos céus com Deus, nos céus com Jesus. Essa é a sua expectativa. Essa tem que ser a sua real expectativa. Porque o mundo jaz maligno. Mesmo dirigentes, autoridades do nosso país, políticas, religiosas, têm seus problemas como seres humanos. Eles sabem disso. E nós sabemos que nós temos grandes problemas também, pessoais. Sabe, nós temos que ter coragem para lutar, porque existe uma guerra acontecendo, e é uma guerra espiritual. E por mais que muitas pessoas achem que as esferas espirituais não estão aqui, ou elas não aparecem, é engano seu, porque elas se materializam justamente aqui. Uma guerra espiritual é travada nesse momento, em todo o nosso planeta. E é uma guerra
onde o inimigo das nossas almas, aquele que quer nos condenar à perdição e estarmos no inferno eterno, ele sim, ele quer nos conquistar. E por isso ele combate quem? Combate o nosso Deus. Combate o reino dos céus. A gente vê claramente isso. É um combate. É um combate. E usa pessoas. Usa pessoas. E nós não podemos ser covardes. Nós temos que ser firmes, não ignorantes. Por isso, para não sermos ignorantes, temos que estudar a palavra de Deus. E temos que ter nosso posicionamento. Claro, somos tolerantes? Claro que somos. Podemos ouvir uma opinião contrária, podemos entender, porque primeiro você tem que compreender, depois se fazer compreendido. Então, quando compreendemos, nós colocamos a nossa posição muito mais claramente. Aquele que é muito sanguíneo e não ouve a posição do outro, não tem autoridade para expor a sua posição. Concorda comigo? Nós não podemos ser covardes. Você sabe que certa vez havia um garoto chamado Robert Copperfield e ele morava nos Estados Unidos e era muito pobre, e para manter ali a sua casa aquecida no inverno, ele roubava carvão de trens de carvão que ficavam perto da sua casa, cerca de 1 quilômetro mais ou menos. E ele ia com um balde, ia lá e roubava o carvão e vinha com seu balde para casa. Era o que ele tinha que fazer para poder sobreviver e não morrer congelado com a sua família. Só que ele tinha muita vergonha com isso e ele andava pelas ruas olhando de um lado para o outro se tinha alguém observando. Ele tinha uma imensa vergonha disso. E sempre que ele voltava, haviam meninos que ficavam à sua espreita. Volta e meia, esses meninos batiam nele, esparramavam carvão pela rua, obrigando esse menino a catar o carvão, colocar no balde, morto de vergonha e ir para casa. Mas certa vez ele leu num livro sobre a coragem. Então, durante o inverno, ele não podia brincar na rua. Ele leu sobre a coragem. O autor contava em 3 livros sobre a coragem de um personagem. E esse personagem vencia a tudo e a todos de um modo muito corajoso. Ele enfrentava. E esse menino se encheu disso. E num desses dias ele foi buscar o seu balde de carvão. E aí então ele trouxe. E quando ele estava vindo, ele viu que 3 sombras se esconderam 100 metros à frente. Se fosse outrora, ele faria o quê? Ele se acovardava, ele sairia correndo, mudaria de direção. Mas não, ele se encheu coragem como aquele personagem que ele viu nos livros. Segurou seu balde mais firme e foi em frente. Quando aqueles 3 meninos chegaram, eram os seus 3 inimigos, e esses 3 meninos cercaram ele, e um já começou a desferir um soco nele. O Robert Copperfield, de cara, ele já lançou uma baldada sobre esse menino, não soltou do seu balde, e ele desferiu socos com a outra mão e pontapés, até que esse menino caiu e saiu correndo, restando 2. Desses 2, ele largou o balde, então, aos socos e pontapés, derrubou esse menino. E aí então veio um líder, que foi o último menino, e ele veio e também desferiu socos contra o Robert, e o Robert desferiu socos contra este menino. Mas teve uma hora que eles pararam e se encararam um ao outro. E ele, furioso, o Robert encarou aquele menino inimigo, encarou face a face, sem nenhum golpe. E o menino também sem nenhum golpe. Pararam olhando olho no olho. E a coragem que estava nos olhos do Robert fez com que aqueles outros 2 meninos saíssem em disparada. E é assim que é o mundo espiritual. Nós devemos encarar olho no olho, não tirar os nossos olhos, encarar, bater de frente, sim. Nós não precisamos nem de violência, não. Nós precisamos do Espírito Santo, que na palavra diz nem por força, mas nem por violência, mas pela ação do Espírito Santo. E é em nós que habita o Santo Espírito, olho no olho do inimigo, e ele fugirá de você. Essa é a coragem que nós devemos ter hoje,
para que nós enfrentemos esse mundo que jaz no maligno. Não tenha medo, meu amigo, minha amiga. Enfrente com coragem. Tenha posicionamento. Tenha posicionamento. Convoque o Espírito Santo para que seja palavra na sua boca. Convoque o Espírito Santo para que seja presença em você e que você seja uma pessoa totalmente audível. Você todo possa ser escutado, não somente a sua voz. Que seja a palavra de Deus a sua vida e que você possa enfrentar o inimigo com coragem e enfrente com coragem, porque o inimigo vai fugir de você. Porque é maior o que está em você do que está no mundo. Eu quero deixar aqui um versículo para terminar essa palavra. João 12:31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E o príncipe deste mundo será expulso, porque ele já está sendo julgado por Deus. E Deus nos usa como posicionamento, como soldados dele nesta guerra, que é a guerra da paz, a guerra da posição da paz sobre o nosso inimigo. A nossa guerra, sim, nós venceremos. E todos os dias nós temos nossas guerras particulares. E nós temos as nossas guerras para que o reino de Deus seja cada vez mais instituído no nosso país, na nossa casa, no nosso lar, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, no nosso planeta. Seja corajoso. Não tenha medo. O inimigo das nossas vidas e do reino dos céus já está sendo expulso.